Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um Papo Sistêmico. Hoje o assunto é ciclos vitais. Onde você paralisou? Onde você paralisou, cristalizou no tempo? Em qual ciclo vital, né? Em qual momento da sua vida você paralisou e não conseguiu mais romper? Ou está com dificuldade de romper? Vamos lá? E o tema hoje vamos romper, gente? Onde você paralisou no ciclo vital, se a gente traçar uma linha da sua história de vida, da história de vida do seu sistema, onde que emperrou? Onde que paralisou? Em qual momento? Em qual acidente? Em qual acidente de percurso? Em qual mudança de ciclo vital você e o seu sistema paralisaram? Vamos conversar um pouco sobre como que a gente paralisa na vida, não é? E não conseguimos romper. Em qual ciclo vital será que nós paralisamos, que a nossa família paralisou e a gente não consegue romper? Eu quero começar te perguntando: em qual área da sua vida você se sente paralisado, paralisada? Será que é na vida sentimental? Nos relacionamentos? Será que é na vida profissional, financeira? Será que tem aquele momento que você sabe na sua vida que foi um marco de algo que aconteceu que te paralisou ou que paralisou o seu sistema? Seja no casamento, seja na própria família de origem, seja na sua vida profissional, relacional, financeira, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos falar um pouco sobre ciclos vitais. Por que a gente paralisa e como que a gente começa a sair disso, né, pessoal? Em qual área da sua vida você sente que ainda está paralisado, paralisada? E você que é profissional, psicólogos, terapeutas, profissionais de ajuda como um todo, coaches, desenvolvimento humano, de qualquer área que você seja. Você tem conseguido ajudar os seus clientes a romperem? Ou será que até mesmo nos atendimentos, será que até mesmo quando você está atendendo pessoas, você também paralisa? Também paralisa no processo, também não sabe para qual caminho seguir, por onde que eu vou, o que eu tenho que trabalhar com essa pessoa. Então, o papo sistêmico, vocês já sabem, a gente coloca a mão na massa, a gente faz atividades juntos. Por quê? Porque nós vamos trabalhar nós mesmos para a gente conseguir, então, ajudar outras pessoas. Vamos lá? A gente só consegue ajudar os nossos clientes a chegarem até onde nós já chegamos. Então eu quero que vocês comecem me respondendo em que área da sua vida você se sente paralisado. Ah, Sara, não é que é uma paralisia, sabe? Não é que eu me sinto paralisado, paralisada. É que eu também não estou rompendo, né? Aquele negócio que vai, não vai, vai, não vai. É uma forma de paralisia também. Se nós não estamos desempenhando, usufruindo, sendo e fazendo o que a gente tem potencial para fazer, nós estamos, de certa forma, paralisados, sim, ok? Então, todas as vezes que nós paralisamos, nós precisamos voltar um pouco no tempo, na nossa linha do tempo. E quando a gente fala de linha do tempo, vamos falar de ciclos vitais e nós vamos praticar juntos aqui hoje. Vamos lá? Onde que está aí a paralisia na vida da gente? Tenho aqui profissional. Então sinto que estou paralisada na vida profissional. Caminhando a passos de tartaruga. Não está paralisada, mas não está indo com o dinamismo e a velocidade que poderia ir. Não quer dizer que você tem que sair louco, correndo, fazendo tudo, conquistando tudo. Não, não, não. Não é isso. Mas a passos de tartaruga também não é saudável.
Então, qual que é esse equilíbrio que essa pessoa não está conseguindo encontrar, né? Então, profissional, caminhando a passos de tartaruga. Me sinto paralisada no casamento. Que tipo de paralisia? Se quiser colocar aqui para nós, que tipo de paralisia? O que você sente que paralisou do seu casamento? O que está paralisado? Fala para nós. Na área profissional, olha que interessante, temos mais da área da profissão aqui, né, do profissional, do financeiro, né? Eu também me sinto paralisada no casamento. Coloca aqui para mim que tipo de paralisia. O que paralisou? Vou falar um pouquinho sobre os ciclos vitais e eu vou falar do casamento também. Por que a gente paralisa no casamento? Por que o casamento não anda, não vai para frente, né? Então, estou anotando aqui, viu, gente? Casamento, profissional, porque, inclusive, hoje eu vou levantar também algumas demandas aqui junto com vocês, porque nós vamos em breve começar uma jornada, um workshop gratuito para nós aprofundarmos nessas questões aqui dos ciclos vitais. Então, eu quero entender com vocês onde que foi a paralisia. Na área profissional, 10 anos no mesmo lugar, olha só. A partir do momento que comecei a estudar e comecei a progredir. Gente, olha que interessante, ela já sabe o momento em que ela paralisou. Quando eu comecei a estudar e comecei a progredir, paralisei. Olha só. Quem mais se sente assim, gente? Caminha, caminha, paralisa. Caminha, caminha, paralisa. Para, volta, retrocede, caminha mais um pouco, volta. Não anda, não vai para frente. Por quê, gente? Onde nós estamos amarrados, onde nós estamos emaranhados. Que nó que foi esse que deu na nossa vida que está nos prendendo. Quero me separar e não consigo. O marido não aceita. Eu perguntei, você sente que você dá um passo, 2, volta 10. Anda, 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 nada, 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 nada e morre na praia. Parece que tá sempre andando em ciclo, né? Desculpa. Tá sempre andando em círculo, né? Sai de um lugar, anda, volta para o mesmo lugar. Isso é uma dinâmica muito interessante que nós vamos falar um pouquinho sobre ela agora. Quem anda, anda e não paralisa. Vendi minha empresa e depois disso nada deu certo. Olha só. Vendeu a empresa. Vendi minha empresa e depois nada deu certo. Pessoal, vamos começar então a falar. Vocês já ouviram aquela música interessante, né? Fala muito da parte sentimental. Nós vamos falar um pouco de tudo, né? Sentimental, profissional, empresa, casamento, tudo. Tem uma música que fala, né? Não aprendi a dizer adeus. Não sei se vou me acostumar. Não tem? Então, nós não aprendemos a dizer adeus para o passado. É difícil dizer adeus. É difícil passar para o próximo ciclo. Porque não conseguimos ou temos muita dificuldade de dar adeus, de dizer adeus ao que ficou para trás. A cultura brasileira é muito marcada pela visão do junto, do aglomerado, né? Dos filhos todos juntos, da família toda junta. A família brasileira é emaranhada. Nós temos que em outras culturas as pessoas completam 18 anos e já saem de casa. Vergonhoso é fazer 18 anos, é completar a sua maioridade e continuar morando com os pais. Em muitas culturas é assim. Mas no Brasil, principalmente, é uma cultura muito junta, muito próxima. Por conta, né, da nossa própria cultura de calor humano, né? De termos essa proximidade, de termos esse calor humano mesmo. Mas, de qualquer forma, aquilo que a gente tem de bom, de positivo, pode também se virar contra nós. Por quê? Porque aí, por conta de toda essa
proximidade, essa conexão familiar que nós temos muitas vezes, nós ficamos aglutinados, emaranhados. Então, quando a gente fala de ciclos vitais, quando nós falamos de ciclos vitais, olha só, ciclos vitais, ou seja, ciclos da vida, que são ciclos que nós chamamos de naturais. Por que naturais? Porque eles seguem a natureza, as leis da natureza. Os filhotes, eles ficam com os pais até que tem um momento, tá vendo? Tem uma pequena linha que separa um ciclo de outro. No reino animal, um leãozinho, um filhotinho de leão, ele vai ser alimentado pelos pais até que. Então, tudo na nossa vida tem um até que. E é assim, sempre foi, sempre será assim, e a gente não para perceber que em muitos momentos, ainda que seja natural, ou seja, que os ciclos vitais eles vão finalizando para outro começar, a gente ainda não consegue lidar direito, ou a gente não consegue elaborar, superar e passar para as outras fases. Gente, dentro da visão sistêmica, todas as vezes que a gente vai avaliar a vida de uma pessoa, uma das coisas que nós mais precisamos avaliar é em qual ciclo vital essa pessoa paralisou. Tem adultos aqui comigo agora, de 30, 40, 50, 60, 70 anos de idade, que estão paralisados, cristalizados, estáticos, lá na infância. Lá num momento, num acontecimento de um dos ciclos vitais que não conseguiu superar. Tem famílias que estão paralisadas no tempo. Será que a sua família está paralisada no tempo? Porque dentro da sistêmica, todas as vezes que nós não conseguimos passar de um ciclo vital para o próximo, vai ter problema. Não é que vai ter problema, normalmente tem problema, não é? Então, a cada novo ciclo que se fecha para um novo ciclo começar, ali tem dor, ali tem sofrimento. Alguns conseguem elaborar as perdas e os lutos e seguir para onde? Para frente, para a vida. Outros continuarão paralisados. E aí eu quero começar falando, porque teve uma pessoa que colocou aqui. Eu paralisei a minha vida no dia em que eu vendi a minha empresa. Gente, ter que vender a empresa é um acidente de percurso, né? Nós temos um fluxo de vida natural para frente, mas por vários motivos, por várias circunstâncias diferentes, em vários momentos pode acontecer um acidente. Alguém que você ama pode morrer de repente. Pessoas novas podem ir antes dos mais velhos. Perdas financeiras, prejuízos, calotes, roubos. Perdas, prejuízos, tudo isso pode acontecer no percurso. Então, em qual ciclo de vida a gente estava ou a gente está quando algo traumático aconteceu? Vamos pensar nesse ciclo, gente. Vamos pensar nesse ciclo vital que é tão natural. Nós temos a união de duas pessoas pelo casamento. Casamento não é ir a uma igreja, a um cartório, simplesmente para dizer que agora estamos casados. Não, casamento é a união de duas pessoas. E é aí que o grande problema começa.
As pessoas não se casam, elas apenas se juntam. E casamento não significa ter que fazer uma cerimônia também religiosa ou no cartório. Tem pessoas que têm uma união estável, enfim, várias configurações diferentes, né? Mas tem pessoas que se casaram no religioso, se casaram no civil, mas não estão casadas de fato. Então, casamento é uma união. Tem pessoas que foram lá no padre, assinaram no pastor, foram lá no cartório, mas de fato não estão casadas. Então, esse é o primeiro ciclo vital. Nós vamos nos unir com alguém que é diferente do meu sistema familiar de origem. Se eu não consigo me relacionar com alguém que é diferente de mim, tem que ser igualzinho, porque papai fazia assim, mamãe fazia assim, tem que gostar das mesmas coisas. Nossa, a gente é diferente demais. Quantos casamentos se desfazem porque somos muito diferentes? Gente, onde começa essa dinâmica de tem que ser igual? Lá na simbiose com a mãe. Então é uma dinâmica de simbiose que não, olha, um ciclo que não se rompeu, um ciclo que não foi ultrapassado. Eu ainda estou numa simbiose com a minha mamãe, uma relação de codependência absoluta e absurda, né? E eu não consigo me relacionar com o diferente. Então, se você está numa relação, principalmente os terapeutas, fiquem atentos a isso. Quando o seu cliente, ou até a gente mesmo, né, tem esse discurso, mas é porque é diferente demais de mim. Opa, peraí. Isso é a vida. É a vida. Não dá para se relacionar só com quem é igual. Então, nós temos ciclos vitais que a gente não rompe. E o que eu vivo hoje está intimamente ligado a como eu e o meu sistema conseguimos ou não passar para os próximos ciclos vitais. Então, o casal se junta e eles precisam deixar pai e mãe. Deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa e tornarão os dois uma só carne. Né? Tem até um versículo da Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos, que diz isso. E quando a gente pensa numa união e num deixar, a gente interpreta o deixar como abandono. Mas não, é um deixar emocional e um deixar financeiro. Para que haja união, na minha concepção, precisa ter no mínimo 3 coisas. Precisa ser 2 adultos, porque criança não casa. Sara, mas criança não casa mesmo. Mas tem muita criança de 30, 40, 50, 60 anos. Aí casam 2 ou se juntam 2 no registro infantil, entram num relacionamento para continuar a mesma dinâmica sistêmica adoecida de onde vem, não dá conta de romper, não dá conta de sair desse emaranhamento e continua reproduzindo esse adoecimento sistêmico dentro do casamento. Então, primeira coisa, tem que ser adulto. Para casar, tem que ser adulto. Se você está no registro infantil ou o seu parceiro, sua parceira, estão no registro infantil, vai dar errado. Vai ter muito problema. Mas é porque nós somos muito diferentes. Claro, as crianças, elas não conseguem muito bem lidar com o diferente. Ou, pelo menos, não nessa simbiose com a mãe. Que é o quê? Eu, enquanto estou com a minha mãe, até por volta dos 2 anos, 2 anos e meio, eu ainda estou na simbiose com a minha mãe. Quando eu começo a andar, literalmente, eu começo a ter força nas perninhas, que eu posso andar, eu começo a fazer o quê? A me afastar um pouco da minha mãe, da necessidade que eu tenho dela para tudo na vida, inclusive para andar. Eu começo a descobrir que tem outras coisas no mundo, tem outras pessoas. Eu começo até agora a ter uma noção de que eu não sou a minha mãe. Nós somos seres diferentes.
Então, se eu não sei lidar com o diferente, eu ainda estou paralisado num registro infantil. E aí, para ter então essa união, preciso ser adulto, saber lidar com o diferente, preciso ter independência financeira e emocional. Esse primeiro ciclo vital, ele já começa a comprometer todos os outros. É muito comum nós, terapeutas, recebermos pessoas nos nossos consultórios, espaços terapêuticos com o seguinte discurso: eu não consigo mais competir com o meu sogro. Homens que chegam e é insuportável para eles ter que competir a todo tempo com o sogro. Como assim? Tudo, ao invés da esposa compartilhar com o marido, ela vai para o pai. Teve um problema, ao invés de falar com o marido, corre para o pai. Teve pai, mãe, não conseguem individuar esse movimento de seccionar da família de origem para então poder criar a minha própria família, assim como os meus pais fizeram. Porque meu pai e a minha mãe só puderam ter uma família porque um dia eles se uniram e se seccionaram da família de origem. Mas o brasileiro não faz isso. A gente continua extremamente dependente, financeiramente e emocionalmente, da nossa família de origem. Vamos para o segundo ciclo vital, que é a chegada do primeiro filho. A chegada do primeiro filho, ele vem como um grande desastre, né? Vamos dizer assim, para aquele casal que não trabalhou esse primeiro movimento, que é o quê? Seccionar da família de origem como? Tendo independência financeira e emocional. Por quê? Porque o casal, enquanto eles não têm filhos, eles são filhos. Eles são filhos. Mas quando eles têm filhos, eles, além de serem filhos de alguém, agora eles mudam também de função. Eles acumulam uma outra função, que é a função paterna e materna. Isso vira uma bagunça na cabeça do casal, porque agora eles vão ter que conciliar. Eu continuo ligado, emaranhado com a minha família de origem, ou agora eu vou dar continuidade à minha família e gastar, né, mais a minha energia com os meus filhos? A maioria, principalmente dos brasileiros, não dão conta de fazer esse movimento com tanta tranquilidade. A chegada do primeiro filho, que a gente fala, né, que o primeiro filho ele sofre um pouco mais. Por quê? O casal ainda está muito inexperiente. O casal ainda não tem condições emocionais, até mesmo financeiras, de lidar com todas essas mudanças. Então, eles deixam de ser filhos para agora também serem pais. E automaticamente os pais agora se tornam avós e vice-versa. Olha como todo o sistema vai mexer quando um novo ciclo começa. Aí é onde não aprendi a dizer adeus. Não sei se vou me acostumar. Por quê? Eu não estou conseguindo deixar. Eu não consigo ir para frente. Porque eu estou paralisado na minha identidade de filho e filha. Eu quero continuar eterna filhinha. Eu quero continuar eterno filhinho. Por quê? Porque eu tenho ganhos. É gostoso ficar nesse lugar. Uma vez eu atendi uma pessoa que a queixa dela era: eu não aguento mais a minha mãe me controlando. Uma mulher dos 20 e poucos anos, casada, com filha, trabalha com a mãe. E uma das queixas dela era: eu preciso ter espaço. A minha mãe não me dá espaço. E conversando com ela sobre
esses ciclos, né? Eu fui entender com ela como que foi esse primeiro ciclo de casar, de sair de casa, do trabalho, depois a chegada do primeiro filho. E ela foi relatando que ela depende financeiramente da mãe ainda hoje, para tudo que a filha dela precisa fazer. Porque o que ela ganha não dá para suprir o nível, o padrão de vida que a filha deseja, ou que ela deseja dar para a filha. Então ela depende da mãe, né, ou da avó da menina, para natação, para o inglês, para buscar, para trazer. E aí eu fui trabalhando com ela o porquê que ela ainda está nessa situação. E quando a gente vai trabalhando, a gente vai entendendo que tem ganhos. E quando eu perguntei para ela, olha, você quer um pouco mais de espaço com relação à sua mãe? Mas se ela te der espaço, se ela se afastar um pouco, ela também vai dar menos dinheiro. E aí? Você realmente quer mais espaço? Você realmente quer virar adulta? Você realmente quer virar gente grande e ou trabalhar para dar você para sua filha aquilo que você deseja, ou ajudar a sua filha a ter recursos emocionais para viver no padrão que vocês conseguem? Eu acho que vai ser difícil. Eu vou preferir continuar debaixo da, entre aspas, opressão da mamãe. Tem gente que paralisa no primeiro ciclo vital, que é esse movimento para a vida. Por quê? Eu continuo agarrado na dependência. Gente, se eu tiver dinheiro, eu vou sair de casa. Se eu tiver dinheiro, eu vou procurar a minha própria vida, eu vou procurar o meu próprio canto, o meu próprio rumo. Mas existem ganhos secundários, ganhos indiretos que eu tenho, que eu recebo ficando. Então começa a pensar nisso. Quando eu comecei perguntando onde você está paralisado, paralisada, é para que você comece a pensar. Será em qual desses movimentos de vida eu paralisei? Porque a vida tem movimento e é para frente. Para frente. Vai. Não é para trás, é para frente. Mas o ir para frente deixa em nós uma sensação de que algo está ficando para trás. Como se tudo que a gente viveu fosse se desfazer e não estivesse dentro de nós, parte de cada gota de quem nós somos. Então a história que nós vivemos faz quem nós somos. Faz parte de tudo que nós somos e temos, na verdade. Cada gota do nosso ser tem nosso pai, nossa mãe, nossa família de origem e as pessoas que nós amamos. Mas mesmo assim, a gente não quer ficar só com eles dentro, a gente quer ficar junto. A gente quer ficar perto. Então, com a chegada do filho, normalmente a gente precisa muito do apoio dos nossos pais. Ok, ter apoio, principalmente no começo do ciclo vital, no começo da caminhada, isso é normal. Mas até que ponto eu permaneço nesse lugar por conta dos ganhos? E eu realmente estou deixando emocionalmente a dependência de pai e mãe para me unir ao meu parceiro e à minha parceira? Na maioria das vezes, nós não estamos casados com os nossos cônjuges. Como assim? Eu te pergunto. Você realmente está casado? Você realmente está casada? Nós realmente estamos casados com os nossos cônjuges? Porque precisa haver esse movimento de compreensão de que o ciclo natural da vida é assim. Não é abandono. Não é cuspir no prato que comeu. Não é deixar para trás no sentido de
abandonar. Não, o ciclo natural da vida é deixar pai e mãe para a gente crescer e agora nós vamos ter a nossa própria família. Diz aí, será que todos nós não temos realmente uma dependência emocional da nossa família de origem? Como se não existisse vida longe ou fora de pai e mãe, de irmãos. E aí a chegada do primeiro filho inaugura a família, temos o primeiro triângulo. O primeiro triângulo amoroso. Que tá tudo bem ser triângulo, o problema são as colisões. Aí nós temos os desafios do primeiro ciclo de vida após o casamento, que é o quê? A chegada do primeiro filho, depois do segundo, depois do terceiro. E o grande desafio é, eu antes era filha, só filha, né? Agora eu também tenho que ser filha, mas eu também sou esposa. Eu também sou marido, eu também sou parceiro, sou parceira. Agora, com a chegada do filho, eu tenho outra função. Além de filho e filha, eu também sou marido, esposa, homem, mulher ou parceria, parceiro. E além disso, eu também sou mãe e pai. Gente, aqui começa a embananar tudo. Aqui começam os grandes nós. É aqui que começam os grandes nós. A maternidade vai começar a tomar conta de tudo. A paternidade começa a tomar conta de tudo. Não tem equilíbrio para quê? Para distribuir energia. Um pouco para trás, um pouco para o cônjuge, para a esposa, para o parceiro, para a parceira, para a parceria. Energia para os filhos, energia para aquilo que vem à minha frente. Não, a gente fica em extremo conflito e a gente cristaliza. A gente paralisa e começa a devotar uma energia demasiada para algo. E aí acontece um grande fenômeno que detona os casamentos. É a chegada do primeiro filho. Por quê? Porque a mulher faz isso aqui com o marido, ó. Chega pra lá. Que agora tem um novo reizinho aqui no pedaço. Ou o marido. Chega pra lá, mulher, que agora tem uma nova princesinha aqui. Agora tem um novo príncipe. Rivalidade entre pais e filhos, entre mães e filhas. Por quê? Porque eu não te quero mais depois da chegada do nosso filho. Inconscientemente, esse pai que foi, rejeitado, excluído, preterido, isso é um processo inconsciente muitas vezes. Na maioria das vezes é um processo inconsciente. Muitos pais e muitos filhos têm sim uma rivalidade consciente, mas na maioria das vezes é inconsciente. Ai, meu casamento tá péssimo. Quando começou a ficar péssimo? Quando? Tem dia e hora. Em qual momento, em qual ciclo de vida você começou a paralisar? Tem gente que fala, eu paralisei após a chegada do primeiro filho. Não é verdade? Então, quando nós paralisamos na chegada do primeiro filho, nós corremos o risco de quê? De rivalização. Colocar o pai contra o filho e a mãe contra a filha. Por quê? Porque eu me apego, mulher, me apego demasiadamente ao bebezinho que chegou e viro para o meu marido, nem quero saber dele mais. Já passou o período da amamentação, os níveis de prolactina ali já estão voltando para o lugar, a criança nem precisa tanto assim mais de mim, mas eu tô ali 24 horas conectada. E isso tem motivos. A gente sabe que a gente está tentando reparar
algo também que já vem lá de trás. Se eu tive uma dinâmica de triangulação com os meus pais, eu produzo isso também na vida dos meus filhos. Porque o modelo relacional que eu aprendi, eu vou propagar. Então, quando a gente pensa, olha só, a pessoa que falou que vendeu a empresa e paralisou a vida, olha só o que ela falou. Ela tinha dito, né? A minha vida paralisou, a minha vida começou a paralisar quando eu tive que vender a minha empresa. E aí agora ela escreve, um dos motivos pelos quais eu precisei vender a minha empresa foi para me dedicar às minhas filhas. Tem um grande problema aqui? Não. Não temos um grande problema aqui. Porque para se dedicar à maternidade, ela precisou vender a empresa. Ok. Não teve outra alternativa naquele momento? Ok. Mas e depois? E depois? Essa é que é a questão. Por que que paralisou nesse momento da chegada das filhas? Vocês estão entendendo? Não foi, quando eu perguntei assim, onde vocês paralisaram? O que foi respondido? Quando eu vendi a minha empresa. Opa, peraí, não foi não. Foi quando o ciclo de vida foi mudar, que os filhos foram chegar, nós não conseguimos nos ajustar nesse momento de vida e então tivemos que vender a empresa e então paralisamos. Ok? Então é muito importante a gente entender em qual ciclo vital nós paralisamos e por que paralisamos. Ok? Então, essas mudanças de ciclo, elas podem ser catastróficas, elas podem ser um momento crítico, porque o movimento da vida é caminhar continuamente pela vida, pelos ciclos vitais. E hoje eu fiz uma enquete lá nos stories e eu perguntei, você gostaria, ou alguma vez você já quis que o tempo parasse para que você pudesse continuar vivendo aquilo ali para sempre? Às vezes algum lugar, uma pessoa, um amor. Eu gostaria que nunca tivesse acabado aquele amor, aquele romance, aquele emprego, se eu tivesse naquele emprego até hoje. Gente, quando a escola de inglês que eu trabalhei lá alguns anos. Primeiro como professora de inglês, depois como coordenadora pedagógica. Eu fiquei lá como coordenadora, acho que 5 anos, se não me engano. Alguma coisa nesse sentido, não lembro muito bem. Mas era um trabalho que eu amava, eu lidava com aquilo ali como se fosse meu. Eu amava aquela escola, eu amava o meu trabalho. Gente, quando a escola fechou, eu fiquei paralisada uns 3 anos da minha vida. 3 anos eu não consegui me despedir daquele trabalho. Eu não consegui superar o fechamento da escola. Eu literalmente paralisei, eu tinha pesadelos. Eu sonhava que eu estava na escola, eu acordava com aquela tristeza, com aquele sofrimento, uns 3, 4 anos da minha vida. Até pouco tempo. De vez em quando eu ainda sonho, acordo assim, peraí, já ficou para trás, eu já resolvi dentro de mim. Foi maravilhosa essa história, tiveram muitos erros, acertos também, muitos acertos. Muitas pessoas queridas, muitos relacionamentos feitos e desfeitos. Foi como foi, tá tudo certo. Quando eu mudei para a cidade que eu moro hoje, a casa que eu queria era na mesma rua da casa que eu aluguei.
mas eu fui com ódio para a casa que eu aluguei, porque eu queria a outra. Eu passava na porta, eu olhava para aquela casa, eu chorava, eu falava era aqui que eu queria morar. Todos os dias eu passava na ida e na volta para minha casa, para o caminho da minha casa. Eu olhava para aquela outra casa e eu falava, ai, como eu queria, como eu queria. E um dia eu tive um insight. Enquanto eu não deixasse ir embora aquela casa que eu não tive, que não era minha, eu jamais iria desfrutar a casa onde eu estava. E vocês acreditem se quiser. A casa que eu aluguei era muito maior e muito melhor do que a outra. Tinha piscina, tinha sauna, tinha não sei, um monte de coisa, mas eu queria aquela, porque aquela lá tinha 2 andares. Eu queria morar numa casa que tivesse um andarzinho de cima. Eu não estava satisfeita com aquilo que eu tinha. Nada estava bom na casa, nada. Eu não tinha paz para usufruir a casa, porque eu queria aquela que eu não tinha. Então, tem coisas que já passaram, já morreram, e a sensação que eu tenho, como que eu consigo visualizar isso e passar isso para vocês? E como que vocês podem entender isso e sentir aí no corpo físico de vocês? Eu quero que vocês pensem isso comigo e pensem no corpo físico, no peso. É como se nós estivéssemos na beira de um precipício, segurando 2 fardos enormes em cada uma das mãos, que simbolizam aquilo que passou, que simbolizam aquilo que foi lindo, mas não é mais. E você vai segurando aquilo, vai segurando. No começo, dá para segurar. Mas conforme o tempo vai passando, as suas mãos vão pesando, os seus dedos vão cortando, e o peso tá te puxando para frente, e você vai cair nesse precipício se você não largar, se você não soltar. Vai te levar para o buraco, porque vai chegar um ponto que você vai ter que escolher. Ou eu largo, ou eu vou junto. E tem muita gente que decide ir junto. Infelizmente. E tem muita gente que decide soltar. Depois de muita dor, depois de muita mão sangrando, depois de muita dor, de peso, de dor nas costas, né? Se a gente for pensar literalmente assim no nosso corpo, as mãos ocupadas com pedras do passado simbolizam exatamente aquilo que a gente faz, as nossas ações, as nossas atitudes. Se eu estou com as mãos cheias de entulho do passado, de lixo, eu não solto, eu vou junto. Eu não solto, eu vou junto. Então pensa, forte, né? Forte mesmo, Eli. Então pensa você. Você tá aí na beira de um precipício, segurando. É meu. Não é meu, eu não aceito. Eu não aceito. As suas forças vão acabando. Seus braços vão adormecendo, suas pernas, seus joelhos, tudo, acaba tudo, adoece o corpo inteiro. Por quê? Segurando aquilo que já não é mais. Então, em dado momento da família, teve uma paralisia. Na verdade, podem haver várias, né? Vários momentos de paralisia. Então, o modelo, né, que a gente tem de ciclo vital é exatamente identificar. O terapeuta, ele precisa identificar em qual ciclo, em qual momento crítico da vida daquela família que paralisou. Agora, nós somos um sistema. Como que foi o meu momento inicial da minha família
dentro do contexto mais amplo do ciclo vital da minha família de origem. Como que foi? A minha saída de casa, como que foi? Tem pai e mãe que entra em depressão quando os filhos fazem o movimento natural de ir para a vida. Natural, ciclo vital, natural. Tem pai e mãe que entram em depressão. Eu viro e mexo, estou atendendo pessoas assim, não conseguem olhar para elas como indivíduo mais. Por quê? Porque estão sofrendo apegadas à função materna e paterna. Mas eu quero continuar mãe, eu quero continuar sentindo o cheirinho dos meus filhos pintinhos aqui debaixo das minhas asas, eles precisam de mim, eles não vão dar conta de viver sem mim. Na verdade, são os pais que não dão conta de viver sem os filhos. Então, sempre que a gente vê, que a gente observa, até mesmo questões de doenças, depressão, quantos problemas de saúde, precisamos observar os ciclos vitais. Ok? Porque é através da continuidade do movimento da vida, passando de uma fase para outra, igual o videogame, gente. Tem fase que é tão gostosa que você quer ficar ali jogando ela para sempre, mas e aí? Acabou. Não passar de fase, por melhor e mais gostosa que seja a fase é paralisia. É paralisia. Agora, minha sogra chorou por 3 meses depois do nosso casamento. Ok. É um tempo que a gente chama de elaboração do luto. Tem que chorar mesmo. Não é que tem que chorar. Se tá doendo, se quer chorar, chora. Temos que elaborar o luto. Tá certo. Agora, esse luto tem dia e hora para acabar. Ele não pode ser eterno. Ok? Então, chorar, sentir o vazio, sentir a ausência, ok, tá tudo certo, é assim mesmo. Mas como que eu vou lidar com isso? E nós, terapeutas, qual que é a nossa função? Ajudar os nossos clientes a conseguirem reorganizar a sua vida de forma que, apesar de os filhos terem ido embora, apesar de ter perdido o emprego, apesar de eu continuo vivendo. Eu continuo me reorganizando. Tem gente que fala, tem que se reinventar, tem que se reorganizar. Gente, essa reorganização, ela é demandada em tudo da nossa vida. Tudo. No casamento, nós precisamos abandonar o casamento que a gente tinha quando a gente se casou. Ai, Sara, mas como assim? O casamento que você tem hoje, né? O casamento que você tem hoje, ele nunca mais vai voltar lá naquela fase do amor, da paixão, de quando vocês se conheceram. Por quê? Porque aquilo foi uma fase. Então quer dizer que casamento tem um período de validade, aí depois que essa fase acaba, então acabou o casamento? Não. Só se o casal não conseguir se reorganizar. Chegada do primeiro filho, acaba a vida sexual? Acaba. Se o casal não se reorganizar. Acaba o casamento em si quando os filhos chegam? Acaba. Tem muito casamento que começa a degringolar depois da chegada dos filhos. Acaba? Acaba.
se não se reorganizar. Eu não sou aquela pessoa mais que o meu marido se casou comigo, não sou. Aliás, eu não sou mais aquela mulher com quem meu marido se casou. Eu não sou. E ele também não é. Ai, mas não era já? Era. Mas agora é outro ciclo, é outro momento, é outra era, é outra cabeça, são outras vivências, outros conhecimentos, outra idade cronológica, outra idade emocional. Eu entrei como criança emocional, querendo que o meu marido suprisse as carências e os meus vazios, e hoje eu estou um pouco mais adulta, um pouco mais madura e não preciso mais ficar grudada, obcecada. Por quê? Porque os tempos são outros, é outro tempo, outros ciclos, outra era. Então, a passagem, então sistemicamente, a passagem de um ciclo para o outro pode demarcar a doença, pode demarcar o divórcio, pode demarcar a depressão, pode demarcar a disfunção sexual, pode marcar a perda financeira. Por quê? Eu não consegui olhar para frente, para a vida. Eu fiquei olhando para trás, lá na beira do precipício. Gente, eu digo para vocês hoje que todos nós estamos nessa beira do precipício. Todos. Com maior ou menor intensidade, né? Em maior ou menor grau, todos estamos na beira do precipício. Aquele que eu falei lá no início, metaforicamente, viu, gente? Quem está chegando aqui agora, cuidado com o que vocês vão interpretar, né? Eu tô dizendo que a gente metaforicamente está na beira de um precipício segurando os nossos ciclos vitais que passaram. Ah, porque quando eu ganhava em dólar. Ah, porque quando eu era diretora da mineradora canadense, que eu ganhava em dólar, que eu não sei o quê. Passou, acabou. Eu não sou mais essa pessoa. Acabou. Aí depois a coordenadora da escola de inglês, porque quando era... Acabou! Acabou! O que dá para ser hoje? Então, a reorganização, ela é importante, mas isso também vem de um fortalecimento individual. Enquanto eu continuo no registro infantil, as minhas dores infantis, por isso que a gente fala tanto, né? Dessa criança interior, porque são dores onde nós paralisamos. Traumas são dores, feridas que abriram e nunca cicatrizaram e nunca sararam. Então, vai pensando, onde você se perdeu? Então, nós precisamos de uma adaptação dos ciclos. Qual ciclo você está vivendo hoje? Nós temos, então, casou ou se uniu, né? Chegada do primeiro filho. Aliás, vamos voltar um pouquinho. Teve a secção, aí entra o sexo, que é para seccionar, ou seja, agora eu já sou adulto, já posso encontrar uma outra pessoa para começar a minha vida com ela. Entra aí a sexualidade, né, que me impulsiona para buscar o amor, o contato, a ternura, eu me torno um. Chegada do primeiro filho, chegada do segundo, do terceiro, a cada ciclo eu tenho um desafio. Tem famílias hoje que estão com filhos já na faculdade e outros pequenininhos, na pré-escola. Olha o tanto que essa família tem que se reorganizar. Enquanto tem um filho de 25 anos, na mesma família, no mesmo sistema, tem um filho de 15, de 10, tem um avô, uma avó de 70, de 80, olha as discrepâncias nas gerações aí também. Então, todo o sistema vai ter que se reorganizar. O problema é que nós somos inflexíveis. Esses ciclos se repetem. Ou seja, os padrões de dor vão se repetindo nesses ciclos? Sim.
Todos eles mexem com as nossas 5 dores básicas, que acontecem desde a gestação até por volta dos 5, 7 anos de idade, que é o nosso período de molde, que é o período que a psicanálise chama de período de molde. E são contatos com a mesma dor que eu vou tendo a cada ciclo vital. As 5 dores básicas são rejeição, abandono, controle e manipulação, humilhação, exposição, ridicularização e traição, ou ser trocado por outrem, ou por outra pessoa. E a cada ciclo vital, essa dor vai se repetindo. Quer um exemplo? Aquela menina que sentiu uma dor de abandono, por exemplo, lá na infância, na fase oral, na fase da amamentação. Quando os filhos vão embora, ela revive a dor. Ela volta para aquele lugar. Se ela paralisou naquele lugar, vai ser muito mais difícil para ela lidar agora com esse ciclo natural, com esse movimento natural dos filhos de ir para a vida, e ela vai interpretar novamente isso como abandono. Esses dias eu recebi uma mensagem aqui no direct, algumas eu consigo ver, outras não, né? Uma mãe, uma mulher muito jovem ainda, uns 50 e poucos anos, bonita, vida inteira pela frente ainda, ou muitos anos ainda pela frente. E ela falou: Sara, eu sei que isso é errado, eu sei que é egoísmo. Enfim, primeiro ela se justificou toda, mas depois ela disse: está insuportável para mim o meu filho ter casado e me abandonado. Olha a fala. O meu filho casou e me abandonou. Como se esse filho tivesse errado, vocês estão entendendo? Na nossa cultura é errado ir para a vida. Fazer esse movimento de casar, de sair de casa, talvez por conta do vestibular, do trabalho, da vaga de emprego que saiu em outra cidade. Meu Deus, ir para outra cidade, para outro estado, para outro país, é abandonar pai e mãe. É assim que a nossa cultura vê. Então, quando um filho sai de casa para seguir a vida dele, como que ele é interpretado? Abandonando a mãe, o pai, a família de origem. E aí eu pergunto para vocês também sentem? Eu não quero que vocês me respondam com a mente. Se vocês pensam assim, não, é uma questão muito mais de sentir. Sara, eu já fui embora, eu já me casei, eu já tenho meus filhos, mas eu sempre tô com essa sensação de que algo está errado, que eu tô abandonando pai e mãe, ou que eu abandonei. Esses dias a gente estava numa supervisão de caso, gente, olha só, da terapia sexual do nosso curso de sexologia clínica e educacional, uma das meninas trouxe o seguinte caso. Olha só. Quando eu me casei, a minha irmã mais nova nunca mais foi a mesma pessoa. Nunca mais. Porque elas eram unha e carne. Quando eu me casei, minha irmã ficou de mal de mim. Ela nunca mais foi a mesma pessoa comigo. Ela sente até hoje a dor da traição, do abandono. É como se aquilo fosse uma traição. Então, vocês estão entendendo? O que essa irmã está vivenciando? Ela está revivendo uma dor. Então, muitas vezes não é o que acontece, é como eu interpreto mesmo. E isso está intimamente ligado às minhas dores básicas. Então, Alice, é isso mesmo.
a gente revive as dores. Mas hoje eu não vou falar mais dessas dores não, hein? Depois, ó, tem muita coisa sobre as dores aqui, tem lives sobre isso, as cinco dores básicas, né? Ou seja, ali da base mesmo da vida do ser humano, que é do ventre até por volta dos 5, 7 anos de idade, né? Colocar aqui kkk, né? Abismo em camada, exatamente. Toda dor que a gente vive hoje é uma dor que nos remete àquilo que aconteceu conosco no período em que nós estávamos sendo moldados enquanto indivíduos, que é a fase do período de molde, né? Minha amiga, eu fui casado por 7 anos e aí largamos. Até aí tudo bem, sim, tudo bem. Fiquei 5 anos sozinho. Arrumei uma menina. Foi quando eu me apaixonei. Eu não consigo esquecer e entrei em depressão. Estou mal. Gente, olha só. Olha só. Coloca aqui para nós quanto tempo que tem isso, né? Porque 7 anos foi com a outra parceira, né? Agora, quanto tempo que tem que você já acabou com esse último relacionamento? Muito forte, né? Então, nós temos um período, eu vou falar, gente, isso aqui é uma série de papos sistêmicos que nós vamos ter nesse tema, porque nossa vida está paralisada. Nós paralisamos em algum momento, né? Dos ciclos vitais aí, que sim, nos remetem a essas dores básicas, mas onde foi que a gente paralisou? Né? Onde foi que nós nos perdemos? Então, toda vez que a gente paralisa, que a gente não consegue dizer adeus, a gente vai adoecer, paralisar, ter prejuízos, ter danos, relacionamentos vão acabar, muita coisa ruim pode acontecer. Por quê? Porque o movimento é para frente. Fácil? 1000 maravilhas? Não. Mas eu preciso começar a buscar sentido na vida sem aquilo que eu perdi. Gente, quando a gente fala de elaboração de luto, luto não é só por pessoas que se vão. Porque olha só, quando a gente fala de luto, eu perdi meu pai. Eu perdi o meu pai. Ele tinha 49 anos de idade, acidente de carro. Eles falam, na certidão era 51, mas naquela época mudava, então ele de fato tinha 49. Mas enfim, tinha 51 no registro, né? Vamos dizer assim. Eu morri junto. Eu entrei dentro do caixão emocionalmente com meu pai. Fiquei lá, ó, anos, sem ninguém saber. Porque eu tinha que ser forte, tinha que ajudar todo mundo. Eu não elaborei o luto. Choro não chorado adoece. Então, quando nós falamos de luto, as pessoas, nós, eu me incluo, os seres humanos, tem muita dificuldade em elaborar o luto, porque a gente não quer ter contato com isso. A gente não quer chorar. A gente tem que ser forte. A gente não quer sentir falta, né? A gente não foi preparado para isso desde a infância. A gente não teve recurso emocional para lidar com isso. Então, o luto, ele não é só a perda de um ente querido. A própria palavra que a gente usa, perda, ou eu perdi alguém que eu tinha. Só que nós não temos ninguém. Nós somos pertencentes a um sistema, nós fazemos parte de um sistema. Então, até isso a gente pode começar a mudar. Eu não perdi o meu pai. Ele não era meu, nunca foi. Eu não sou dona da vida e da morte, né? Precisei elaborar esse luto.
Precisei. Tem gente que precisa de terapia, tem gente que precisa de acompanhamento profissional mesmo, porque às vezes o seu melhor amigo, ele vai ser bom para te ouvir e chorar junto com você, mas às vezes ele não tem recursos para te ajudar a move forward, a ir para frente, a continuar a vida. Então, luto não é só para a perda de pessoas ou para a ausência física de pessoas. Pode ser um emprego que eu perdi, um animal de estimação, gente. Na minha família tem um animalzinho de estimação que nós nunca deixamos ele morrer, o Rubi. O meu primeiro cachorrinho, eu tinha uns 9, 10 anos de idade quando eu ganhei, e ele passou a ser assim, ó, um membro da família. Talvez até mais amado do que muita gente, né? Assim, do que muitos seres humanos, às vezes os pets na nossa vida, né? Quero fazer uma live sobre isso. Estou preparando para falar sobre os pets há muito tempo e não tenho oportunidade. Quem sabe agora nessa série, né? Nós vamos falar dos ciclos vitais. Então, um pet que se vai pode deixar um lastro, desorganizar. Eu lembro que eu fiquei em luto. 7 dias eu não conseguia comer. Eu tinha perdido um ente querido. Pode ser um animal de estimação. Pode ser um emprego. Pode ser uma boneca da infância. Pode ser qualquer coisa. Luto tem que ser elaborado para quê? Para que a gente consiga continuar existindo e também vivendo. São coisas diferentes. Tem gente que está só existindo aqui nessa terra. Então, onde você paralisou? O que aconteceu no seu ciclo vital que te paralisou? E nós vamos continuar falando dos ciclos vitais, porque hoje eu só falei de 2, né? Falei do momento da secção com a família de origem para se juntar, formar a nossa família, a chegada dos filhos. Depois nós temos esses filhos crescendo, vão para a adolescência. Filhos entraram na adolescência. Meu Deus do céu, aborrecência. Oh, meu Deus. Aí depois lá vem os filhos amadurecendo, ou pelo menos de idade cronológica envelhecendo. Aí tem que ir embora para fazer faculdade, para ser alguém na vida, para ter uma profissão, para ganhar dinheiro. Meu Deus, lá vai a família morrer. Síndrome do ninho vazio. Depois esses filhos têm que casar. Meu Deus do céu, estamos perdendo nosso menininho. Estou perdendo nossa menininha. Não nos pertence mais. Gente, meu Deus, precisamos acordar. As coisas não são nossas, nós não temos ninguém. Não pertencemos no sentido de posse, né? Então, onde nós paralisamos? Depois disso, nós temos o quê? Vamos caminhando para onde? O casal agora vai ter que começar de novo a olhar um para o outro e falar: meu velho, minha velha, agora é só nós de novo. Lá vamos nós outra vez. Só eu e você. Marido e mulher, ou parceiro, parceira, enfim. Por quê? Porque os filhos, no dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar: por onde você for, eu sigo com meu pensamento sempre onde estiver. Em minhas orações, eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce, o filho vira passarinho, quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei, chorando.
a me abençoar. Então, os ciclos vitais, eles precisam ser elaborados, vividos, para que eu consiga ir para o próximo. A minha mãe ficou chorando, mas eu fui. E ela ficou chorando, mas me abençoou para eu ir. E aí, gente? Onde nós paralisamos? Em qual ciclo vital nós paralisamos? Quero te pedir para você fazer essa atividade hoje. Tira um tempo para você hoje. Imagine você nessa beira desse precipício aí, segurando. O que é isso que você está segurando? Deixa vir. Deixa vir. De onde que vai vir? De qual ciclo vital? Depois nós temos a velhice, né? Depois do ninho vazio, os filhos vão embora, agora só eu e você de novo, meu velho. E aí, vamos começar a nos preparar para a velhice. E depois, vamos começar a nos preparar para dizer adeus. Então pense sobre isso. Toda a família que não consegue elaborar as passagens dos ciclos vitais ficam congelados no tempo. Bora lá? Bora nos movimentarmos. Vida em movimento. Se paralisar num ciclo desses, já era. Vai ficar congelado, amarrado, literalmente, sem conseguir prosperar, produzir, avançar, um outro amor, nada. Então, tem um tempo razoável para a elaboração de um luto que a gente fala que fica aí em torno de aproximadamente 1 ano. A gente sabe que tem pessoas que um pouco mais, um pouco menos. Mas nós não podemos viver enlutados. Precisamos buscar ajuda, inclusive. Se algo ainda dentro de você ainda dói, ainda corrói, busque ajuda. Essa ajuda existe. E nós vamos continuar falando sobre isso. Tem alguma coisa que você quer dizer a Deus? Que você sente que você vai sentir, claro que a gente sente. Mas eu quero ir para frente. Eu quero largar isso para trás. Eu não quero mais carregar isso comigo. Escreve uma carta. Uma carta terapêutica. Não é que você vai entregar. Eu vou entregar uma carta para o emprego que eu perdi. Não. Eu já tive que escrever uma carta para a casa que eu queria morar e não consegui. Eu já tive que escrever uma carta terapêutica para o trabalho que eu perdi. Pode escrever uma carta para uma época que você viveu, para um cachorrinho, um pet, para uma pessoa. Você não vai estar conversando com a pessoa, é uma escrita terapêutica para você. Vai ser muito forte, vai mexer com muitas coisas dentro de você. Busque um profissional sistêmico que possa te ajudar a fazer essa elaboração do luto. Ok? Sensacional, obrigada, Sara, vou fazer isso. Comece do menor. Comece do menor para o maior. Tem gente que vai ter que dizer adeus para a pele que tinha. A idade está chegando, as rugas vão chegar. Tá tudo certo. Nós vamos chegar nos ciclos vitais dos relacionamentos e do dinheiro. Por quê? Porque depois a gente vai crescer, nós ainda somos aquelas crianças. Tanto somos os pais, como também os filhos, que vão crescer e vão ter que ir para a vida, vão ter que fazer sexo, vão ter que ganhar dinheiro, vão ter que ter profissão, vão ter que se posicionar no mercado de trabalho. E aí? Por que eu estou paralisado? Qual o ciclo vital que eu paralisei? Um beijo para vocês e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.